Olá pessoal, seja bem-vindo mais uma vez ao podcast da Coach de Contabilidade. Eu sou o Hugo Luz e estarei aqui essa semana com um convidado fantástico. Vocês precisam conhecer essas pessoas. Todo mundo que quer, que tem uma empresa, que é empresário ou que está pensando em abrir uma empresa, precisa conhecer esse cara. Rogério da Influenciar! Primeiro, comentar. Primeiramente, muito obrigado. É um prazer estar aqui. Seja muito bem-vindo quem está aqui assistindo. Confesso que fiquei emocionado, porque quem não sabe, eu sou do marketing, né? Eu acho que o pessoal já sabe, né? Tanto que você fala. Então eu fico aqui nos bastidores, cobrindo o Hugo com os convidados, né? E aí ele falou assim, cara, o próximo convidado é você. Quero te ouvir, quero bater um papo com você. Então, muito obrigado. Você não tem noção, tanto que eu fiquei feliz com esse convite. Que bacana. Ô, Rogério, quando eu convidei você, né, eu falei, pô, a gente toda vez que toma um café, toda vez que tá planejando alguma gravação, planejando algum material bacana, a gente desenrola demais no papo, desenrola demais a conversa, só que eu não sei muito sobre você. Eu sei que você já passou por diversas experiências, já empreende desde cedo. E eu queria conhecer um pouquinho mais sobre esse lado, sobre, meu, da onde que veio o Rogério? Como é que iniciou? Como é que você descobriu esse seu talento? Caramba, parecendo Globo Repórter, Com onde certeza. vive, ou como come. Muito legal. Pô, obrigado que é aquele negócio, a gente, como marketing, como videomaker, enfim, como marketing, né? A gente fica muito por trás. E parece que a gente é anônimo, né? Então, poucas vezes a gente é escutado. E obrigado, né? Então, assim, eu, Rogério, tenho 40 anos, né? E já empreendi diversas vezes, mas eu vou te contar uma bomba aqui para ter que contextualizar tudo, senão também vai ficar cansativo para você e eu não quero isso. Você é contador, você faz registro de folha, né? É sua área. Você tem ideia de quantos registros? Eu estava olhando esse final de semana até para te dar esse número. Quantos registros de carteira eu tenho? Não faço a Chuta o menor número aí. ideia. Chuta o número você. Já coloca aí, digita aí, enquanto ele vai pensando. Deixa eu ver, tem 40, começou lá com uns 18, 19, deve ter ali uns 12 registros. Uma carteira, não sei, hoje é digital a carteira, de 2020 para cá é É, digital. Mas a impressa cabia 10 registros. cabia 10 10 registros. registros, né? Você Aham. pode falar melhor que eu. Eu tenho duas carteiras completamente cheias. Caraca. E a digital eu tenho mais quatro, mais três. Então Mais são 20. 23 registros CLT, tá? CLT. Fora as empresas que eu fui vendedor, mas de forma como representante, né? Uhum. Então não tinha aquele registro. Por que eu trouxe isso, né? Porque o Rogério, eu passei por muitas empresas. Teve uma época que eu me cobrava muito por. Eu era cobrado e julgado até pelo meu pai, que é das antigas, que trabalhou 40 anos na mesma empresa, né? A mesma firma, meu pai falava firma, né? E ele falava assim: nossa, mas você troca de empresa, te ofereceu R$ 100 a mais, você troca de empresa. Então muitas vezes eu me cobrei por isso, né? Mas eu entendo que para onde chegar, onde eu estou neste momento e onde eu almejo ir, né? A minha meta dos próximos anos foi essencial, foi fundamental, foi importantíssimo ter passado por todas as empresas que eu passei. Olha só. Porque assim, eu criei uma bagagem muito grande, porque são segmentos completamente diferentes. Uma outra repete, mas são muitas empresas, são segmentos diferentes. Por mais que eu vendia, eu era vendedor nessas empresas, todas elas eu fui vendedor. A única coisa que eu fiz na minha vida foi vender, né? E só que além de eu vender aquele produto daquelas empresas, então produtos diferentes, eu atendia os clientes daquelas empresas que eram segmentos diferentes. Então muitas vezes, eu tenho 40 anos, mas eu vou conversar com algumas pessoas e falar, caramba, até brincam comigo, pô, você sabe tudo? Você vê que tem um pouco de ironismo, né? Querendo debochar. Não é que eu sei tudo, eu vivi um pouquinho de muita coisa, né? De cada segmento. Então isso fez com que, chegando hoje como agência de marketing, quando um cliente me contrata, aí depois eu vou te dar uma informação nova sobre o seu segmento, que eu não te contei até hoje. Mas quando algum cliente me contrata, por exemplo, de contabilidade, eu falo, pô, além de eu usar toda a minha expertise de marketing, de vendas, eu trago algo da empresa que eu trabalhei lá atrás, ligado ao seu segmento, entende? Então isso me ajuda muito quando um cliente meu me contrata.
Então, são tudo isso de CLT, né? E as empresas que eu empreendi, que eu abri, que eu fechei, né? A primeira empresa que eu abri, mais séria, né, CNPJ, foi em 2011, chamada Comercial Henrique Suprimentos de Informática. Olha isso. Comercial Henrique Suprimentos de Informática. Eu vendia cartucho, toner, papel sulfite, caneta, lápis, né? Porque eu trabalhei 5 anos numa grande empresa chamada Gimba, foi a empresa que eu mais trabalhei como CLT, e depois eu saí de lá e falei, vou abrir a minha própria empresa. Não é tão simples assim, depois a gente pode falar sobre isso mais para frente. Mas foi minha primeira empresa. Só que antes disso, lá nos 14 anos de idade, foi a primeira vez que eu empreendi, que eu comecei com esse negócio de empreendedorismo. Eu pegava a época de temporada, de férias, e fazia pipa. Eu era muito bom de pipa. Era muito bom, fazia uns pipa muito bom, rabiola e tal. E os meus amigos, meus colegas da região ali, não tinham essa mesma habilidade. E não se vendia pipa em todo lugar que nem vende hoje, né, e tal. Acho que até no Mercado Livre, se bobear, você vem e compra pipa, né? E na época não. Então, na época eu vendia, quando chegava férias, eu ficava fazendo a noite inteira para vender para meus colegas. Enfim, resumindo um pouco para você aí da parte de empreendedorismo. O primeiro empreendedorismo, então, foi fazer pipas lá com 14 anos. Eu também já fiz pipa, não... pode ser também, né? Mas eu vendi ali pra galerinha ali, 5, 6 amigos, era recorrente, mas é muito bacana a experiência de fazer um pipa, porque, meu, você ia lá, comprava, gastava 4, 5 reais na época, e chegava em casa, não dava nem 5 minutos, já ia embora. Então você via que tinha mercado, tinha demanda, né? Perfeito, essa foi minha visão. Muito bom, tá vendo? Você é empreendedor também. Com certeza. Ai, que legal, então, Rogério. Um pouco das suas experiências que você tem me falado, que você tem me contado. Cara, vendas, para mim, eu descobri com 28 anos que vendas é o caminho para o sucesso. Precisa ter um departamento de vendas, um departamento comercial, você precisa dar muita atenção, precisa estudar isso. Então, quando foi que você descobriu que vendas era o seu forte, que você era bom nisso e que ia dar certo? Perfeito. Vendas, quando voltar mais recente, quando iniciou a pandemia, lá no 2020, né, eu tinha um canal, infelizmente, não deveria ter encerrado esse canal, mas eu tinha um canal que era Vendedor Sem Mimimi. Eu estou pensando em voltar com ele. Onde eu falo que todo mundo é vendedor. Não é tem que ser, todo mundo é vendedor. Você, como contador, é um vendedor, o advogado é um vendedor, o médico é um vendedor, porque o tempo todo nós estamos vendendo os nossos serviços, né? A partir do momento que eu vendo uma ideia, por que eu comprei esse iPhone? Porque esse iPhone tem uma qualidade melhor, um processador mais rápido. Então, se você me perguntar, eu vou vender os benefícios, as características desse produto, né? Então, todo mundo é vendedor. Então, eu falava nesse canal, eu provava que todo mundo é vendedor, todo mundo tem que ser vendedor. E é uma profissão, infelizmente, que era mais banalizada. Hoje as pessoas estão entendendo que tem que ser vendedor, mas ela era muito menosprezada. Se você virar, por exemplo, você vira numa roda e tem um cara que é advogado, um cara que é contador e o cara que é vendedor, o vendedor é um Zé Nada, né? O contador ele tem muito mais relevância, muito mais o advogado mais relevância, e às vezes, muitas das vezes, e eu fui um desses caras, que o vendedor financeiramente acaba ganhando muito mais dinheiro que muitas profissões por aí. É um ponto. Mas eu iniciei essa minha trajetória em vendas mesmo, de fato, foi aos 17 para 18 anos, que eu fui balconista, eu era vendedor de produtos de limpeza descartável numa empresa lá em Pinheiros, São Paulo, né? Depois eu fui vender consórcio, aonde foi que, cara, aí eu tive que aprender mesmo. Foi a escola. Foi a escola, porque aí eu fui pro porta a porta. Balconista, eu ficava atrás de um balcão, tirando pedido. Olha, quanto que é o produto de limpeza X? Então eu só fazia o pedido no talão lá, né? Mas quando eu fui vender consórcio da Volkswagen, eu tinha que vender porta a porta. Então eu pegava uma avenida e saía batendo do lado de um lado, ia até o final daquela avenida e voltava pelo outro lado, tendo um gestor, né, ali em cima, me orientando e tal. Então ali foi uma escola onde eu aprendi, e eu trago isso até hoje, que a venda ela tem algumas técnicas. Normal, tá aí na internet, todo mundo sabe, mas eu carreguei algumas comigo que fez eu virar a chave, fez onde mudou muita coisa para mim.
venda de impacto, a diferença de uma venda de impacto, uma venda de relacionamento, né? O time da venda. A venda ela tem um tempo para ser concretizada quando você está com um possível comprador na frente, quando você está com um cliente na frente. Ela tem um tempo. Quando às vezes você fala demais, que nem agora eu estou falando demais, pode ser que você perdeu o tempo daquele cliente te comprar, né? Ou muitas vezes, uma das técnicas de venda é quando você está conversando com o seu possível cliente, comprador, abordando aquela pessoa, você tem que chegar ao ponto de transferir a vontade desse cliente comprar e não mais a sua de vender. Deu para entender? Porque tem hora que você tá falando tanto do teu produto e o cara tá ficando empolgado e com desejo, você tá despertando aquele desejo dele e chega um momento que ele já quer comprar, que ele fica assim, quanto custa? Mas quanto que é? Como que dá para pagar? Pronto, você já vendeu, né? Então, enfim, fora a lei do silêncio, que é uma outra técnica, que depois que você apresentou tudo, fica quieto, né? A venda, você tem que fazer uma pausa, deixa ele pensar, que às vezes ele está fazendo conta de como que ele vai pagar e tal. E muito vendedor, muitas vezes, perde uma venda por falar demais, por não entender o tempo da venda e por não ter algumas técnicas, né? Então, não sei se eu respondi a tua pergunta. Com certeza, com certeza. Você me ensinou recentemente essa do silêncio, eu já apliquei e já funcionou, tá? É absurdo. Legal, quando você faz uma proposta, gente, fique em silêncio, deixa o cliente pensar, bebe uma água, deixa... Quem falar primeiro perde, né? Quem falar primeiro perde. Funciona, pessoal. Na maioria dos segmentos. Eu acho que tem... É o que você falou, em todo lugar tem venda, né? Tudo, até se você é um CLT, você está vendendo o seu tempo para alguém. Exatamente. Então, vendas é sensacional. Eu estou aprendendo muito com você. Eu acho que a Influenciar e o Rogério no escritório, na coach, foi fundamental para o crescimento. Não só por questões, talvez, numéricas de ROI, explica um pouquinho o que é ROI antes de eu concluir o raciocínio. Jogou a bomba para mim, né? Com certeza. Não, ROI falando sobre o ROI, sem firula, na verdade é o que a gente fala do CRM, do pipeline, do funil, é você quanto que eu investi, quanto eu tive de retorno, né? Que é o resultado pelo retorno, né? Pelo valor obtido, né? Então, eu investi tanto, no seu caso, eu não vou abrir números aqui, de quanto você investe de tráfego, né? Sim. Mas investi X valor de tráfego, tive tantos leads, e aí, que é o funil, acaba virando um funil, né? E aí eu tive lá tantos leads, desses tantos leads eu tive tantas apresentações, dessas apresentações eu tive tantas negociações, e dessas negociações eu tive tantas vendas, né? Que aí você vai ter que ver... que aí no final das contas, como que está a sua conversão, né? Eu recebi 100 leads. Desses 100 leads, eu fiz 30 propostas, né? Então, você pega lá, você está com 30% de conversão de quantidade de leads recebido para propostas. Dessas 30 propostas, eu falei com 20 pessoas, né? 20 pessoas deram andamento, deram negociação. Dessas 20, eu fechei com 10. Então, a sua conversão de 100 leads é 10%. 10%. Deu para entender? Eu acho que se você não entendeu, comenta aqui, manda aí, se você quiser explicar melhor, explica também, mas é mais ou menos isso. Então o ROI é o resultado pelo montante, pelo valor investido, que aí acaba virando funil de vendas, CRM, enfim. Com certeza. Aí a maioria das pessoas utiliza do ROI para metrificar a questão de tráfego pago. Só que o tráfego pago, ele é um dos funis, né? Então a gente tem vários funis. Tem funis de indicação, tem funil de evento, tem funil de reunião. Então tudo aquilo que atrai cliente de alguma forma para você é um funil. Então vários funis diferentes, cada um tem o seu ROI. O tráfego pago é um deles e muita gente metrifica o resultado de uma agência de marketing pelo tráfego pago somente. E não é assim que funciona. Quando você está investindo em marketing, quando você está investindo em vendas, algo que é relacionado a vendas, você tem que pegar o contexto geral. Às vezes a pessoa ela não chegou pelo tráfego pago, mas ela está vendo o seu movimento, está vendo que você está presente, está entendendo o que você conhece e com isso está chegando até você por um outro funil, não pelo tráfego pago. Então, isso foi muito importante que o Rogério trouxe para a coach de contabilidade. A gente estar em movimento, estar sempre aparente, isso é essencial. Na semana passada, o Dr. Alves Faustino falou um pouco sobre que você precisa estar no digital. Por quê? Você precisa ser conhecido.
Ah, para vender um produto ruim? Não, para vender o seu produto. E o seu produto é muito bom. Então você precisa vendê-lo. Perfeito. Você tocou num ponto muito bacana. Eu achei muito legal o seu ponto de vista quando você me deu um feedback. E eu vou pegar isso para falar com o pessoal. Muitas vezes a pessoa, quando contrata uma agência de marketing, ela se apega exclusivamente no tráfego pago, no lead, né? Só que ela esquece que o marketing está fazendo toda uma imagem dela por trás, fazendo ela ter mais autoridade, né? Porque, não significa que você não tem autoridade, mas agora você está fazendo uma roupagem mais profissional nas suas redes sociais. Por exemplo, usando você mesmo, a Coach, como referência, né? Então, tornamos a agência Influenciar, nesse período que nós estamos juntos, de 3 meses, indo para o 4º mês, a gente tornou mais profissional o tipo de conteúdo que está sendo postado, mostrando o Hugo, né, para um cenário, fazendo barulho, e muitas vezes você acaba fechando o Hugo, coach de contabilidade, acaba fechando o negócio, não necessariamente através daquele lead que chega no WhatsApp, mas acaba pessoas que já vinham te acompanhando, ela vai e agora fala, agora eu vou contratar o Hugo. Então isso que você falou é muito importante porque a pessoa se atenta só naquele lead que chega e naquela conversão. E ela esquece que ela está fechando outros negócios e tendo mais negócios através da imagem que está sendo construída, que a agência de marketing está construindo a imagem dela. Legal. Parabéns pelo seu ponto de vista, pela forma que você enxerga. Sim. Não é todo mundo que enxerga dessa forma. Parabéns. É verdade. Falando, não é todo mundo que enxerga dessa forma. Eu acho que tem muita questão de preconceito contra agências de marketing hoje em dia. Eu mesmo tinha um grande preconceito, Rogério, vou te falar a verdade aqui. Cara, quando eu falava agência de marketing, no escritório que eu trabalhava antes de eu empreender, tinha uma agência de marketing. Eu olhava lá aquelas coisas, para conteúdo, muito conteúdo de qualidade, conteúdo importante, mas não tinha conexão. Não tinha ninguém ali fazendo alguma conexão. E isso, eu falei, sem conexão não funciona. Então você precisa utilizar a agência de marketing para criar conexões. Então, quando me indicaram você, eu fiquei meio relutante, mas falei com você. Falei, vamos testar 3 meses, Rogério. 3 meses eu vou fazer esse investimento, a gente vai fazer um teste e eu vou sentir. E nesses 3 meses eu perdi totalmente esse preconceito. Eu falei, foi a melhor decisão. Foi uma decisão muito difícil, mas foi a melhor decisão que eu tomei. Porque você não é uma simples agência de marketing. Você se conectou comigo e faz eu me conectar com os meus clientes. Então eu acho isso muito fantástico. Então o que você tem a dizer sobre esse preconceito, assim? Uau, que elogio, hein? Eu já vou pegar esse corte aqui, daqui a pouco tá lá nas redes sociais da agência Influenciar. Mais uma vez, obrigado. Hugo, eu entendo completamente, tá? E não é um problema. Bom, ter preconceito com a agência de marketing, já ter um rótulo, né, já pronto, né, da agência de marketing, é um problema sim, né? Mas eu entendo porque com a pandemia, vamos lá, como eu estou tentando achar as palavras também para não agredir Sim. os meus colegas, né? Mas com a pandemia, se vendeu muito curso de marketing digital, que não é um problema, tá? Mas muita gente que fez curso de marketing digital, pagando R$149, R$97, né? Tem as técnicas, saiu vendendo isso para empresas. A menina ou o cara foi lá, fez um curso de marketing digital de alguém, que às vezes também, se alguém que vendeu não é alguém que fez na prática, não fez uma faculdade, nunca foi uma agência, mas ele tem toda uma teoria bem estruturada, e ele vendeu isso para alguém, e esse alguém bateu na tua porta e está vendendo marketing para você. Então, a agência Influenciar, nesses quase 6 anos que nós estamos com a agência, nós deparamos muito com isso, né? Então, esse foi o maior problema, né? Pessoas vendendo urgência. O que é urgência? Urgência é essa pessoa que agora ela está fazendo tráfego pago, ela está fazendo designer, ela está fazendo um pouquinho de tudo na agência para ajudar um empresário, só que ela acaba não sendo expert em nenhum dos assuntos, né? E no final das contas, o cliente que está investindo,
O cliente investe dinheiro, tempo, energia, não está tendo resultado. E aí você vai para uma outra agência, a mesma situação. Vai para uma outra, a mesma situação. Então, eu acho que quando eu conversei com você, e a maioria dos clientes que eu converso, eu falo quase a mesma abordagem, né? Antes de ter uma agência de marketing, eu sou empreendedor. Eu tive outras empresas. Eu tive essa que eu falei no início aqui do podcast, de material de escritório. Eu tive um consultório, uma clínica de estética, uma estética, né, de unhas de nova-iorquinas, de alongamento, que eu abri com a minha esposa. Eu tive revenda de coleiras de cachorro. Cara, eu tive um espaço da Herbalife, um EVS. Cara, eu tive um monte de coisa. Eu abri e fechei diversas empresas. E uma que eu fiquei mais tempo, que é onde eu gostava muito de atuar, foi uma empresa de filtro de água, onde eu instalava um filtro no cavalete, na entrada da casa, e a casa inteira ficava com água limpa e filtrada. Então, eu fiz muita coisa. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque quando eu vou sentar com um empresário para vender a agência, eu quero passar uma tranquilidade para ele, uma confiança para ele, que eu entendo de cada valor investido, R$ 1 teu investido na agência, eu sei o tanto que isso é importante. E eu sei que quando o cara me contrata, esse empresário, essa empresária me contrata a minha agência, eu sei o tanto de expectativa que ele está gerando nisso. Então a gente, eu e minha esposa, até para vocês entenderem, quem abriu a agência Influenciar, que aí eu posso falar um pouco mais depois, quem abriu a agência Influenciar, quem teve a ideia da agência Influenciar, foi a Thalita, minha esposa e minha sócia no negócio, né? Então, a gente além de família, casal, a gente se põe no lugar do nosso cliente. Então, a gente trata a sua empresa, a Coach, cara, como se de verdade, não é clichê, mas como se ela fosse nossa, né? E para nós, quando um cliente sai da agência, isso é muito triste. Porque para nós, a gente entende que a gente não gerou o resultado esperado. Mas a agência Influenciar tem baixíssima rotatividade. A maioria dos nossos clientes, da nossa carteira de clientes, nossa base, são clientes que estão com a gente quase desde o início da agência. Cliente há 4, 5 anos com a gente, 3 anos. E por que eu estou falando isso? Porque um cliente ficar 3, 4 anos com a mesma agência de marketing é muito difícil. Significa que a gente faz alguma coisa positiva ali para esse cliente não sair. E fora os clientes que saíram, porque encontrou mais barato, porque minha sobrinha faz, eu conheço alguém que faz, ele acaba voltando. Então nós temos clientes que voltaram para a agência porque foram para o mercado e viram que não é bem assim. Então, enfim, mas eu entendo o empresário e eu entendo esse rótulo que foi criado com agências de marketing. Bacana, é isso que você falou. A gente chega, aí tem um serviço de qualidade, quem nunca teve um serviço de qualidade acaba, às vezes, querendo experimentar outra coisa porque é muito mais barato, e o meu foi ao contrário. Eu tinha um serviço, não era uma agência de marketing, era várias pessoas diferentes, cuidando cada um do seu foco, mas no final dava o valor de uma agência de marketing, se você for ver. E eu cheguei a gravar 30 vídeos em um mês. Então, um vídeo por mês. E não tive um vídeo por dia. E não tive o engajamento que eu tô tendo agora. Por quê? Esses vídeos eram muito conteúdo, não tinha conexão. Eu não estava ali falando com as pessoas. Eu estava somente colocando meu conhecimento ali naqueles vídeos. E não é assim que funciona. Você precisa se conectar. É sobre pessoas. Já que é sobre pessoas, para fazer um takezinho, né? Tem que ter. Já que você chegou até aqui, curte, comenta, compartilha, chama algum colega, empresário, empresária, que você sabe que esse conteúdo é de qualidade. Se ele está pensando em crescer, precisa de uma contabilidade estruturada e precisa de um marketing que cria conexão. Perfeito. Você tocou num ponto aí, Hugo, que agora os seus vídeos te geram mais conexão, mais visibilidade, seus views aumentaram, né? Depois que a gente pegou para gerenciar a coach, né? Isso é um ponto que é uma vantagem para nós como agência ter você como cliente, tá? Porque assim, a gente tem diversos clientes na agência. Clientes que entraram e saíram. E tem clientes que ele está muito preocupado com a imagem que ele vai passar, né? Que não é um problema, tá? Eu vou falar aqui meu ponto de vista. A posição da caneca, a minha camisa, sabe? Muito preocupado com a imagem. E de fato, que é o mais importante, que é ter uma conexão com o público, não tá rolando. Então, assim,
o artista, né? Você pega, por exemplo, o Romero Brito. Romero Brito, você sabe que é os quadros dele, o desenho dele, porque é aquela mesma linha de arte, né? Então, assim, cada artista tem sua linha. E eu vou falar, como artista, como agência de marketing, eu tenho a minha linha. E a minha linha é mais humanização, é mais conexão. Eu não me preocupo muito se você está extremamente alinhado, se você está falando muito tecnicamente. Eu sou mais do antes feito do que perfeito, tá? Porque a gente fica muito, principalmente na internet, buscando a perfeição e o conteúdo raso, né? Então, assim, a gente tem, usando você como meu cliente e você está aqui, o pessoal está assistindo, quem está te assistindo é porque já te conhece. O vídeo nosso que mais viralizou e que te gera mais resultado foi um vídeo, que você pode falar melhor do que eu, foi um vídeo que não estava no roteiro quando a gente foi gravar, que eu tive um insight rápido e falei para você, Hugo, a praia tá longe daqui, porque eu nem conhecia Itanhaém, né? Eu nem conhecia Itanhaém, mas eu tive um insight ali e falei, Hugo, a praia tá longe? Você falou, não, a praia tá um quarteirão, não foi? Falei, cara, vamos gravar um takezinho lá? E nós gravamos um takezinho de 20 segundos, juntando as duas partes, né? Que o Hugo fala, se você quer abrir uma empresa, seja no litoral ou seja na cidade, esse vídeo já está 4 meses no tráfego e é o vídeo que mais te gera resultado. E a gente já testou outros criativos, a gente tem outros criativos rodando, mas o que gera mais resultado é isso. Então, assim, não é um vídeo que a gente se preocupou muito com a imagem, tecnicamente, com o roteiro, a gente simplesmente fez e ele te gera resultado. Então, eu estou falando desse vídeo especificamente para passar isso, porque não fica preocupando. Eu vejo muitas pessoas, principalmente quando contrata a gente, mas quando eu tiver um cenário bacana, mas quando eu tiver uma cadeira legal, mas quando eu tiver uma mesa bacana, quando eu tiver um microfone, a lapela, gente, faz com o que você tem. Faz. Antes feito do que perfeito. E a internet, ela é muito dinâmica e cada vez mais agora com inteligência artificial, que é bom, que é legal, né? As pessoas elas estão consumindo cada vez mais a pessoa humanizada, tá? Pega a dica aí. Então, se seu vídeo tiver mais humanizado, tiver até um errinho ali, um probleminha, não é problema. Pode ser que você gere mais resultado e mais venda do que aquela pessoa que está usando IA, atrás de IA e perfeição, e você pode gerar mais resultado. Então faz, não espera o amanhã. Porque enquanto você, às vezes, você tem muito conteúdo bom, tô falando diretamente com o seu público, tá? Sim. Me dá essa liberdade, Com tá certeza. bom? Então, você que tá aí nos assistindo, às vezes você tem tanto conteúdo bom, você é uma pessoa que tem uma bagagem bacana, uma experiência legal, aí você fica assistindo os outros na internet, no Instagram, no YouTube, às vezes falando tanta baboseira que você fala, pô, eu tenho muito mais conhecimento que essa pessoa. Só que essa pessoa teve a atitude de fazer. E você está aí esperando para quando tiver um cenário, uma situação, você não toma uma atitude e esse cara está ganhando dinheiro e você não. Tá bom? Então é a dica aí. É isso mesmo, é isso mesmo. A gente demorou, não foi nem meia hora, foi absurdo. Ele chegou lá no escritório, Hugo, vamos gravar, o roteiro tá aqui. Eu não quero esse roteiro não, ô, Rogério, vamos no improviso. É igual hoje aqui, né? Estamos no improviso total. Aí chegamos lá na praia, fizemos o takezinho, eu falei, e o Rogério? É sensacional, meu. Ele chega lá, ele aperta o botão, você fala. Aí depois ele dá o pause dele, termina o vídeo. E aí, vamos fazer de novo? Não, tá bom, esse aqui é pronto, acabou. Falei, mas como assim, Rogério? Não vai ter uma segunda opção para caso... Vou não, é esse aqui. E foi desse jeito, gravou e pronto. E, fantástico, resultado absurdo. Muito obrigado, Rogério. Você é fantástico. Eu que agradeço, cara. Mais ou menos, novamente falando sobre isso aí, se você, por exemplo, eu sou um cara que consumo muito o YouTube. Eu não vejo mais TV, canal aberto, TV por assinatura, nem tenho mais em casa. Eu consumo muito os streaming, né? O Prime, Netflix e tal, e principalmente o YouTube. Então eu vejo que no YouTube, as pessoas que eu sigo e os vídeos com maiores visualizações são os vídeos que a pessoa, quem está gravando, o filmmaker, ele nem fez edição. Claro, ele fez edição no início, né, e no fim, né? Mas edição no meio do caminho, quando errou, não tem. Poucos têm. Começam a analisar isso, tá? É que eu tenho uma visão mais técnica, né? Mas começa a reparar isso. E ali a pessoa está falando. Porque assim, gravar um vídeo
ou vender, voltando para a venda, Sim. as pessoas ficam muito preocupadas e querem vender o produto, a parte técnica, né? Que não é um problema, tá, gente? Por exemplo, se você lê o livro A Lei da Atração, do Napoleão Hill, tem outro que é do Napoleão Hill também, Seller, não sei o que lá, Seller, que é de vendas e tal, que você tem o CVB, né? Que é características, vantagens e benefícios. Todo produto ou serviço você tem que vender o CVB, características, vantagens e benefícios. Não é um problema, você tem que ter isso, né? Mas quanto mais humanizado e quanto mais você contar a história, né? Você não aprende uma coisa. Outra coisa que eu vou falar aqui, tá? Você não vende produto, você não vende serviço. Você vende história, tá? Quando você aprender que antes de você focar em vender uma caneca, vende a história dessa caneca. Por que você começou a fazer caneca? Como que você faz essa caneca? Qual é o material dessa caneca? Qual é a temperatura que você precisa usar para chegar nessa caneca? E não focar e falar assim, ó, essa caneca aqui ela é de porcelana branca, ela tem uma alça aqui e ela tá R$29,90. Ah, você fala, legal, vou pesquisar, calma aí que eu vou pesquisar. Aí você entra no Google e você pesquisa uma caneca mais barata. 29 deve ser mais cara, né? Mas conta uma história de como que você chegou na criação dessa caneca. E aí, às vezes, quando você vende uma história bem feita e você fala, a pessoa fala, tá, mas quanto custa? Você vira e fala, R$129,90. A pessoa fala, caramba, só? Já pegou situações dessas? Sim, tá? com certeza. Eu tenho vários cases aqui que eu posso falar. Então, é muito a história que você vende. Então, a gente se preocupou com você aí volta a dizer que cada artista tem sua linha, né? E a nossa linha na agência Influenciar é o improviso, é a humanização, é não se preocupar muito com o cenário, né? Tô falando isso porque lá no início da agência a gente era muito preocupado com a parte técnica, com a parte visual, com a parte do áudio, que não é um problema, tá, gente? Não é um problema. Mas a gente começou a perceber, nesses 6 anos, que o que gerava mais resultado para os nossos clientes era o improviso. Às vezes, até quando. Eu já até falei isso pro Hugo, pode falar aqui melhor para vocês. Mas até quando o Hugo erra, eu falo: não, fica tranquilo. Vamos subir assim mesmo. Segue. Porque gera engajamento. Aí tem umas técnicas, tá? Mas gera engajamento. Vem um hater criticar, né? Sim. Que chama você no privado e vai falar. Sempre tem, né? Mas isso gera um resultado. Enfim, aí a gente pode falar mais ao longo da entrevista aqui. É isso aí, galera. Muito bacana. E voltando um pouquinho sobre você, Rogério. A gente já falou como é que você chegou até aqui, né? Qual foi o seu princípio. E agora eu acho que está na hora da gente tentar enxergar como é que o Rogério está hoje, qual que é a estrutura do Rogério, como é que é ser empresário. Na outra semana, né, a gente teve uma empresária que era familiar também. Então ela contou um pouquinho dos desafios dela. Eu queria que você contasse um pouquinho dos seus desafios hoje. Nossa, obrigado. Eu gosto de agradecer, porque uma coisa que eu falei pro Hugo quando eu convenci de ter um podcast, eu falei, Hugo, as pessoas, elas querem ser ouvidas, né? Querem ser escutadas. E a gente vive num mundo tão rápido de ganhar dinheiro, de trabalho e tal, que as pessoas não sentam para ouvir as outras, né? Então eu falei, obrigado, porque você vai estar me dando a oportunidade de eu falar coisas que poucas vezes eu falo, tá? Bom, o Rogério vem de uma história, aquela história triste, né? Daquela mãe que teve mãe solteira, de família pobre, com 16 anos, minha mãe engravidou, não tive pai presente, depois eu fui adotado, essa mãe me deu para uma família, onde eu tive uma estrutura melhor, né? Fui adotado lá com 5, 6 anos de idade. Enfim, passei muita coisa na minha vida e eu sempre tive na minha cabeça que eu ia ser empresário, que eu ia ser alguém relevante, alguém importante. Eu não aceitava ser apenas um CLT, não é ser apenas um CLT. Eu não aceitava ser só CLT, eu queria ser empresário, né? Então sempre fui empreendedor. Eu ia contar minha história aqui, mas agora falei, não, contar minha história, meu Deus do céu, vai lá para trás, né? Mas de empreendedorismo e como começou a agência, sou casado há 17 anos, né? Casei com a Thalita em 2009. E a gente, nesses 17 anos, a gente tentou algumas vezes ter nossos negócios, abrimos e fechamos algumas empresas. E aí, quando... eu vou entrar num detalhe muito particular. Sim, né? pertinente ao... para chegar na sua resposta. Né? Tá. Em 2018, a minha esposa foi fazer uma bariátrica.
E no início da bariátrica, entrou no centro cirúrgico, quando ela entrou na bariátrica, o médico foi entrar com a videolaroscopia, acho que é assim que chama, com a vídeo, né? Perfura, né? A barriga, ela sedada, né? E tal. Quando ele foi perfurar, para fazer o processo de cortar o intestino da bariátrica, ele perfurou a aorta dela, né? Perfura a aorta, você morre, né? Então, assim, aí ela entrou ali em parada cardiorrespiratória de 15 minutos, uma série de situação, foi dada praticamente como morta, ficou ali por aparelhos, e cada hora que passava, a chance dela voltar era muito difícil, voltar à vida. Ela estava só por aparelho. E passou-se um dia e minha esposa ali, a gente já indo atrás de onde que ia enterrar, grave, né? Pesado, baixei a frequência do podcast. Mas hoje eu consigo contar sem chorar, sem me emocionar. Caraca. Então a gente já estava ali num ponto de onde que, já indo buscar... Chamando os parentes. Isso, já estava todos os parentes no Nossa. hospital, que a qualquer momento poderia ser desligado os aparelhos. Tá? Então, assim, eu tô resumindo, tá, gente? Tem o testemunho dela no Instagram, tem no YouTube também, Thalita Serasa, Cerazza. Ali conta mais, entra mais profundo. E aí, quando tava perto dessa situação de desligar o aparelho, a minha esposa acorda do coma. Ela é uma pessoa que tá entubada, cheio de aparelho, ela levanta da maca, né? Abre o olhão, ela volta para a vida. Aí ela é colocada em coma induzido ali, mais 15 dias, fica em coma induzido. Enfim, resumindo, ela sai do hospital, teve alta, não fez a bariátrica, não chegou a fazer porque já perfurou a aorta bem no início. E aí, só que para ela fazer a bariátrica, por que ela foi fazer isso? Porque a gente queria engravidar. E a gente já estava, em 2018, a gente já estava 9 anos, indo para 10 anos de casado e não conseguia engravidar. Não conseguia, tentamos de tudo na época e não conseguia. Então ela foi fazer bariátrica, enfim, tal, para perder peso, uma série de coisas. E aí, quando ela sai da bariátrica, a primeira relação que nós temos, 2 meses depois, ela engravida. E aí é onde eu vou chegar agora da empresa. E aí ela engravida, várias situações na cabeça, a barriga rasgada, assim, né? 150 pontos ela teve na barriga, esteticamente não estava legal, né? Para uma mulher, né? Vaidosa, e grávida, né? E ela trabalhava para uma empresa, era CLT numa empresa, a gente morava em São José dos Campos, eu também era CLT de uma empresa, eu era gestor de uma multinacional, gerente de uma multinacional de sistema de alarme e monitoramento, e ela falou assim, eu não quero mais trabalhar como CLT. Se Deus me permitiu ter uma filha, um filho, era uma menina, né? Eu quero ter meu próprio negócio. E aí ficou, pô, o que eu vou ter, o que eu vou abrir, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer, novamente, a gente já tinha tentado várias coisas. E aí começou a pandemia, minha filha nasceu em 2019, em novembro de 2019, já no início de 20, iniciou a pandemia. E ela precisa de alguma coisa, e minha esposa já era formada em marketing, já há muitos anos, já tinha trabalhado para algumas empresas do ramo de marketing. E aí quando começou a pandemia, ela teve a sacada, falou, as empresas que não estão no digital, elas vão fechar, elas vão morrer, né? E aí foi a sacada de abrir uma agência de marketing e cuidar de empresas, e aí foi... Eu trabalhava nessa época não, tinha saído da agência de marketing, da empresa de alarme, tinha entrado numa empresa, eu era comercial de um banco, né? Trabalhava num banco, CLT, saí desse banco depois de quase um ano da agência, e a gente está full time na agência desde 2021, 20 para 21. Né? Então foi assim, foi a minha esposa falando, eu não quero mais trabalhar para os outros, eu quero algo que eu trabalhe em casa e cuide da minha filha. Então, e no início ela falava muito para mulheres que querem ser empreendedoras, ela incentivava mulheres a vir para o digital para cuidar da tua família, e esse negócio da minha esposa fez com que a gente montasse uma grande empresa, uma agência, que aí também, indo para a linha aí, desculpa ter falado muito, mas a gente chegou a ter lá no Ipiranga, em São Paulo, uma agência física com os colaboradores, né? Depois nós fomos para Alphaville, lá em Barueri, alto padrão. Nós tivemos lá também um escritório físico com uma equipe, uma produtora também de podcast, produtora de filmagem, né? Então a gente teve algo grandioso, né? Só que a gente viu que depois a gente fez uma análise e colocando toda a equipe, no nosso caso, que é uma equipe de marketing, colocando o pessoal presencial, a gente pedia um pouco de qualidade, né? Porque fazia nossos colaboradores
se deslocar da casa deles para ir para o escritório, se perdia muito tempo. Em São Paulo é muito trânsito. Às vezes uma colaboradora nossa, o designer, o social media, levava 1h30, 2 horas para chegar no escritório. Pô, ela podia estar produzindo, né, tendo mais qualidade de vida. Aí a gente falou assim, pô, a gente quis abrir um negócio para ficar mais perto da família e a gente está indo contramão, né? Sim, tá tirando as pessoas das suas famílias para ir para lá. É isso aí. Então, nossa equipe hoje, hoje não, mas já há um tempo, ela é toda home office, né? Nós temos colaboradores em Brasília, São Paulo, enfim, no Brasil inteiro. E a gente tem uma agência que nós acabamos de mudar de casa, né? Porque a gente está montando uma casa / escritório na Praia Grande, né? Porque a gente identificou uma necessidade, uma carência de bons profissionais da área de marketing aqui no litoral. Então a gente agora está montando o nosso escritório na Praia Grande, não para ter colaboradores, a gente ainda está pensando nisso, mas para o nosso cliente, por exemplo, como o Hugo, você que quer ser nosso cliente, vai ter um local para a gente fazer reunião, para gravar conteúdo, né? Então, enfim, vai ser bem bacana. Acompanha aí na agência, no Instagram, @agênciainfluenciar. E já aproveito também para fazer um convite que ele não fez, tá? Então, se você não é inscrito aqui no canal do Hugo, se inscreve, manda esse vídeo para quem você acha que é pertinente mandar, comenta aqui, segue o Hugo no Instagram, enfim, segue a agência no Instagram, você que precisa de uma contabilidade. O Hugo é um contador fantástico, já falei isso, tem vídeos dele aí no canal, muito conteúdo bacana toda semana. Eu acho que respondi um pouco, né? Com certeza, Falo demais. Sensacional. É a sua estrutura atual? Cara, lisonjeado. Tô ansioso para conhecer esse espaço. Você tem me falado dele e eu quero muito conhecer. Vai dar muito certo, porque o que você está fazendo aqui na região é absurdo. É um movimento de conexões, é conexão entre clientes. É fantástico isso, porque você começa. Se tem alguém que é um parceiro seu que está usufruindo do seu serviço e conhece outra pessoa, você consegue ter um feedback muito mais sincero para poder melhorar algum ponto que seja necessário, né? Então essas conexões são fantásticas entre clientes. É muito bacana, Rogério, sensacional. Posso fazer a próxima pergunta? Pode, daí que eu ia falar de conexão. É que quem acompanha aqui, se voltar no vídeo anterior, teve uma conexão aqui, o Hugo entrevistou um advogado que ele é cliente da agência. E aí eu fiz essa conexão, então bem bacana. Vai lá assistir que é muito legal. Fala muito da parte jurídica lá. Com certeza. E só tem conteúdo bacana aqui. Então, agora é para você, que é empresário aqui na região, que você tem uma empresa física. Você tem uma porta aberta, você tem uma operação andando e você quer fazer 2x, colocar 2x, só para você não se assustar, que vai chegar a 10, mas só para você não se assustar. Se você quer fazer 2 vezes mais do que você faz, o que você tem para oferecer para essa pessoa? O que muda para esse comércio físico entrar no digital? O que você fala, pô, essa vai ser a sua virada de chave? Perfeito. Primeiro ponto, se você tem um ponto físico, uma loja, um escritório, você tem que colocar na tua cabeça que você está deixando dinheiro na mesa. Porque se você tem uma loja física, independente do segmento, você, dentro da sua loja física, você pode ter 2 empresas. A sua loja física e a sua loja digital. Né? Por exemplo, uma loja de carro. Eu tenho minha loja de carro na região, no bairro, na avenida. Tá, e por que ela não está vendendo no digital? Por que ela não tem uma loja também no digital? Eu tenho uma doceria, eu tenho uma cafeteria, eu tenho, sei lá o que você tem. Eu vendo caneca, né? Eu tenho uma loja na avenida movimentada. Então você está deixando dinheiro na mesa porque você não está no digital, né? Esse é o primeiro ponto. Você tem que ter 2. Você consegue ter 2 negócios em um só. Segundo como que a agência pode te ajudar? Nós vamos. Você se preocupa muito com a vitrine da sua loja na rua, né? Então nós vamos ser a vitrine da sua loja no digital, né? Porque tem muita gente que fez um Instagram por fazer, tem lá suas redes sociais. Eu posto de vez em quando. Não. Se você se preocupa com a sua fachada na rua, que ela tem que estar bonita, que ela tem que estar com uma iluminação bacana, a minha vitrine tem que estar atrativa para quem passar na rua, olhar e falar, uau, quero comprar, quero consumir. Então, da mesma forma que você pensou e teve essa estratégia no físico, na rua, você também tem que ter ela para o digital. E aí onde entra a agência influenciar.
nós vamos te dar uma roupagem melhor, te trazer mais profissionalismo, te trazer mais credibilidade, mais autoridade. Vamos fazer com que você tenha conteúdo com constância, né? Constância que eu digo, semanalmente vai ter 3, 4, 5 postagens, seja vídeo, seja arte, seja store praticamente todos os dias, né? Nós vamos entrar com tráfego pago. O que é o tráfego pago? De repente tem gente que não sabe o que é. Tráfego pago é fazer o quê? Pegar aquele vídeo teu, a gente vai gerar um vídeo teu, criar um vídeo para você, seja na sua empresa, enfim, você falando, vendendo teu produto, ou um vídeo do seu produto. Nós vamos colocar ele no Meta, no Facebook, no Instagram ou no Google, né? E fazer um tráfego daquilo para a sua persona, para o público que você vende. Porque muita gente nem sabe nem quem é a persona, né? Quem é o público que eu tenho que atingir, o público-alvo, né? Minha faixa etária é empresários de 35 a 55 anos, geralmente é mais homem ou é mais mulher, é mais local ou é mais nacional. Então nós vamos fazer tudo isso, fazer essa roupagem, criar um produto teu, né? Deixar ele atrativo, onde as pessoas olham e falam, uau, eu quero, e fazer com que essa pessoa clique nesse botão para cair diretamente no seu WhatsApp ou no seu CRM, enfim, isso aí a gente vai definir para onde que vai ser essa conversão. Então imagina você tá trabalhando, e aí você tem uma equipe, ou você tá fazendo algo, e seu WhatsApp tá toda hora, você sabe disso, né? Sim. Tá toda hora caindo lead para você, cliente, perguntando como funciona, qual é o preço, né? Perguntando do seu produto, e aí você vai ter o trabalho, de pegar e responder essas pessoas e gerar a conversão, gerar o fechamento. Então, a Agência Influenciar está aqui para te ajudar. Muitas vezes você não sabe como começar, por onde começar, o que fazer, ou você já fez, ou você contratou uma agência, ou você tentou sozinho, não teve resultado, e muita gente nesse momento desiste do próprio negócio. Desiste do próprio negócio, porque já tentou sozinho, contratou a agência errada, contratou o profissional errado e fala, não dá, na verdade, o mercado tá ruim, enfim, bota a culpa no cenário, né? E ela não entendeu que às vezes o problema foi ela, né? Que o responsável, quando você a Aline Cruz, dos Salgados? Sim. A Aline Cruz falou algo aqui, volta também, assiste 2 vídeos atrás, que ele entrevistou uma empresária aqui em Itanhaém, da Vivendo de Salgados. Ela falou um negócio que a partir do momento que ela começou a se responsabilizar, ela começou a ter mais sucesso, né? Tem um livro que é do Paulo Vieira, um coach, Paulo Vieira, PNL e tal, que é um livro que chama Poder da Autorresponsabilidade. Eu li aquele livro 2017, 2016. Eu era uma pessoa que ocupava muito o cenário, a chuva, o governo. Nunca era culpa minha. Era culpa de todo mundo. Culpa da minha mulher, culpa do meu cliente. Todo mundo era culpado, menos eu. E esse livro, ele me ensinou, ele virou uma chave que 98% das coisas que acontecem com a gente é culpa nossa, é responsabilidade nossa. 2% é efeitos na natureza que você não tem poder. Então, a partir do momento que você se responsabiliza e fala, calma aí, por que não deu certo? Porque eu fiz errado, porque eu fui para um outro lado. Então, vou tentar de novo. Então, enfim, procura o profissional correto. Não estou falando que eu sou a melhor, não sou a melhor, não sou a que faz mais bem feito. Existem muitas agências de marketing, muitos profissionais melhor que a gente, não tenho dúvida disso. Mas o que eu posso te falar é que, assim, nós vamos fazer o melhor para com que você tenha resultado. Isso eu posso te garantir. Eu estou aqui hoje sendo convidado de um cliente nosso que ele tinha uma dor, ele investia alto em tráfego pago, por exemplo, né? E não, só para você, eu vou dar uma resumida aqui, mas só para você entender, o Hugo gastava 28, 30 reais por lead e não tinha conversão. Hoje a gente gasta ali de 6 a 10, 12 reais por lead e tem conversão, enfim, ele já falou isso várias vezes. Então é isso, é assim que a Agência Influenciar pode te ajudar, mas também não só no digital, também offline. Preciso de cartão de visita, preciso de cardápio, preciso de flyer, eu preciso de um outdoor na avenida, eu preciso estar num programa de TV, eu preciso estar no... A gente está aqui, a gente é uma agência de marketing, não só no digital, é no online, no offline, a gente está aqui para te ajudar. Com certeza. Que bacana. Eu acho que, sobre tudo isso que você falou, Rogério, o mais legal é você poder escolher o que você vai vender, cara. Isso, para mim, é fantástico. Você estando na vitrine, você vai colocar os seus produtos que têm maior rentabilidade, que o seu custo ali talvez seja ali, mas a sua margem de ganho é muito grande, né? Sua margem de lucro é fantástica. Então, no digital, você também consegue selecionar tanto os produtos físicos quanto os serviços. Os seus melhores serviços, aquilo que você mais gosta de entregar.
aquele público-alvo, é o chamado posicionamento hoje, né? Tem bastante gente falando sobre. Você consegue se posicionar no digital e trazer aquilo que você mais gosta de fazer. Fazer o seu trabalho um prazer. Muito bacana. E do posicionamento, uma coisa que é legal você ter falado, tem muito charlatão. Por que também marketing é mal visto? Porque tem muita gente vendendo mentira na internet. O cara, ele se produz bacana, põe um terno legal, ele investe numa roupa legal, alugada ou não, mas ele faz um visual bacana. Aí muitas vezes ele faz um vídeo, eu falo isso porque eu conheço pessoas, tá? Ele vai lá, aluga um carro numa locadora, um carro bacana, e faz alguns conteúdos ali, né? E aí ele sai vendendo um monte de às vezes, baboseira, porque ele precisa da curtida, ele precisa de engajamento, mas ele fez uma roupagem ali. Enfim, o que eu tô querendo dizer? Internet é constância. As coisas não acontecem da noite pro dia. Claro que tem pessoas que às vezes fazem um vídeo e esse vídeo viraliza, né? Mas internet é constância. Não é você falar assim, eu vou... Porque tem essa situação também, tá, Hugo? Tem gente que contrata a nossa agência já pensando que mês que vem ela vai faturar horrores. Cara, tem um tempo de construção, né? Principalmente quando a empresa é nova. Não tem nada ainda. Como que você vai faturar horrores se ninguém te conhece? Se sua marca não é conhecida, né? Dá para vender? Claro que dá. Dá para faturar? Dá para faturar. Mas eu sou um cara muito pé no chão. Porque é aquilo que eu falei aqui. Eu me preocupo muito com o que a expectativa que você está gerando na minha empresa, comigo, né? Então eu não vou mentir para você, até porque eu quero algo saudável, quero que você entenda isso, porque eu não quero que você me contrate para 1, 2, 3 meses. Eu quero que você fique com a agência 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Eu quero isso. Eu não quero 2, 3 meses e falar, tchau. Isso não é vantagem para mim. Eu não quero seu dinheiro agora. Sim. Eu quero a longo prazo. Entende? Eu quero algo saudável. Com certeza. Né? Então, cuidado com as pessoas na internet que vendem uma ideia de que se você fizer isso, você vai ganhar dinheiro. Digital, por mais das coisas que eu estou falando aqui, não é uma ciência exata. Se você fizer 3 vídeos por dia, você vai ter tantas visualizações, você vai ganhar dinheiro. Tem gente que faz isso. Não faz mais post, não poste todo dia. Gente, internet não é uma ciência exata. O que serve para mim não serve para ele, que não serve para ele. Contabilidade é uma estratégia, é uma forma. Agência de marketing é outra linguagem, é outra forma. O estúdio de podcast é outra forma, né? Então, o que serve para um não significa que vai servir para o outro. Tá? Então, deixar bem claro isso. Que bacana, que bacana. Então, para a gente chegar nos finalmente agora, né? Eu acho que, foi muito bacana te entrevistar. Obrigado pela presença, obrigado por ter aceitado esse bate-papo, essa conversa totalmente no improviso. Eu fiz questão disso. Percebi. Porque eu acho que a gente consegue desenrolar muito mais. Eu acho que é fantástico, é algo que eu quero trazer mais aqui. E pensando em trazer mais aqui, pensando já a longo prazo, falei, é o que você falou. Eu quero estar com o Hugo bastante tempo, eu também quero estar com o Jairo bastante tempo. Então, esse bastante tempo, vamos imaginar aqui agora um cenário, vamos viajar um pouco. Daqui 2 anos, para encerrar, qual que é o seu objetivo, da sua esposa, da Influenciar? Qual que é o seu objetivo? Para quem sabe daqui 2 anos a gente está num novo podcast, puxando esse conteúdo e vendo, opa, o que será que deu certo, o que não deu, e vamos seguir. Perfeito. A nossa meta, o nosso plano de ação, 2 anos. 2 anos é que os jovens hoje, o Hugo tem 29 anos, 29, 28? 28 anos. 2 anos para um cara de 28 anos é muito tempo. Eu sou de uma época que a gente fazia planos de 5 a 10 anos, né? Mas, te respondendo, nosso objetivo, a gente tem um plano de ação Sim. já estruturado, e o nosso objetivo é nos próximos anos, né? Espero que em 1 ou 2 anos nós vamos ser a maior referência de agência do litoral paulista. Nós vamos ser. Isso é fato. É fato. Escreve. A gente vai voltar daqui 2 anos e olhar esse vídeo aqui e eu vou fazer um corte e te mostrar. Né? Então, assim, a nossa ideia, nós estamos trabalhando e vamos trabalhar duro para ser a maior, ou melhor, não digo a maior de tamanho, enfim, a maior referência, pronto, é melhor, maior referência de marketing, de agência de marketing no litoral de São Paulo. Quando alguém falar assim em marketing, vai falar agência Influenciar. Essa é a nossa ideia. Sensacional. Eu quero estar perto disso, quero fazer parte disso, com certeza. E
absurdo o que o ambiente faz com você, tá? Então, se você tá aqui, compartilha com as pessoas certas, vê esse conteúdo. Se você sai numa sexta-feira, esses dias eu saí sexta-feira, 8 horas da noite do escritório. Cansado, exausto, desde as 5 da manhã, na minha rotina maluca. Saí 8 horas da noite do escritório, exausto, falando, pô, eu mereço dar uma folguinha pra mim e vou ali numa pizzaria comer. Quando eu tava na pizzaria, chegou uma mensagem de um parceiro também, que tá me ajudando nos negócios e tudo mais, um mentor. E ele estava trabalhando no meu projeto numa sexta-feira, depois das 8 horas da noite. Eu já estava cansado do meu projeto. Então, meu, gente, vocês precisam acreditar, o sacrifício vai valer a pena. Então tem gente que se sacrifica muito mais que você. Então se você, às vezes você olha ali, a pessoa tá dando muito certo e você já quer parar porque você não tá dando certo, porque já faz 3, 4 meses que você tá batendo na tecla e não tá indo. Acredita, continua, persiste, constância. Vai dar certo. Vai dar certo. E quando der certo, aí sim você pode sair para comer a pizza. Perfeito, é isso aí. Repetição, osmose. É repetição, 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 até dar certo. Com certeza. É isso aí. Muito obrigado pela presença, Rogério. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Mais alguma coisa que você queira finalizar? Eu aqui, por mim, eu ficaria. Deu 1 hora só até agora? Eu ficaria mais 2, 3 horas, pô. Não, tô brincando, mas, Hugo, parabéns. Fico muito feliz de participar, fazer parte dessa sua evolução, né? Porque como contador, você é um cara fantástico. O seu caráter, dá para perceber, pouco tempo de convivência, você tem um caráter maravilhoso, você é uma pessoa maravilhosa, do bem, né? Então, parabéns por tudo isso, né? Fico feliz de participar, né? E ver esse crescimento, né? De estar no podcast. Você que está aqui nos assistindo, a gente tem aí, vamos falar do Movimento a Onda? Sim, com certeza. Eu e o Hugo, nós estamos criando um evento que a ideia, vamos fazer o primeiro, mas a ideia é que seja constante, né? Que é de empreendedorismo. Nós queremos trazer encontros, eventos de empreendedorismo para Itanhaém, começando em Itanhaém, depois expandindo para todo o litoral. A gente vê uma carência, isso tem muito em São Paulo, tem muito em Alphaville. O pessoal vem do Brasil inteiro para ir para Alphaville, para esse tipo de encontro, principalmente em São Paulo também. Mas a gente vê que não tem muito isso no litoral. E quando tem no litoral, tá lá em Santos, né? Então a gente quer trazer e vai ter, se não for agora no mês de maio, vai ser no mês de junho. Com certeza. Vai ter o primeiro encontro do Movimento A Onda. Já criamos as redes sociais, então pesquisa aí, @Movimento A Onda, né? Onde ali já tem 2 ou 3 vídeos nossos. A gente não colocou mais conteúdo porque a gente está esperando fechar o local e a data, mas você já é o nosso convidado, porque nós vamos falar sobre Marte, aí nós vamos aprofundar mais ainda sobre contabilidade, o que pode, o que não pode, enfim, empreendedorismo. E você vai ganhar, porque você vai ter muito network ali, de repente você pode criar uma relação com pessoas que estão ali e gerar negócios, né? Então é para isso, tá bom? Então já fica ligado aí que em breve vem novidades. Então eu fico feliz de fazer parte de tudo isso aí com você. E eu acredito que a gente ainda vai fazer muita coisa, porque só são 3 ou 4 meses que nós estamos juntos. Com certeza, tem muitas águas para navegar, né? E o Movimento A Onda vem para isso, ele foi criado com esse propósito. Então, como é que nasceu, né? A gente percebeu em várias reuniões, em várias conversas, que o conteúdo que a gente está trazendo, as pessoas estão virando a chave, os empresários estão se esforçando ali um pouco mais em querer estar perto da gente, em querer se aproximar, em querer crescer. E com isso, a gente percebe que coisas simples, é o simples bem feito, coisas simples transformam a sua empresa. É um atendimento um pouco mais humanizado, um marketing direcionado, posicionamento, uma contabilidade bem feita, um auxílio nos números para quem tem alguma dificuldade. Então é sobre isso, nasceu com esse propósito e a gente vai ajudar muito a região. É isso aí. Obrigado. Então, tem mais alguma coisa que você quer perguntar? Aproveita. Tira a sua dúvida. Algo que eu tô pensando aqui, surgiu na dúvida. Você tá lendo algum livro hoje, não? Ai, cara, você me pegou hoje de cabeceira. Acho que o último livro já faz um tempo.
Faz um tempo já. Pô, e eu te indiquei vários livros, né? Sim, Te indiquei bacana. vários livros, mas hoje, pô, é verdade. Preciso voltar. Eu leio, pô, de cabeceira, na verdade, que eu leio todos os dias é a Bíblia, tá? Sim. Não pode faltar a leitura da Bíblia. Isso é. Eu nem falei dela já de bate-pronto, porque para mim é como beber água, é como se alimentar, é a Bíblia. Mas livro hoje, cara, poxa, não tem um que eu posso te indicar. Qual que você me indica? Eu tô lendo tô no comecinho, né? Tô iniciando, mas já se provou ser fantástico, já tá dando muito resultado a estratégia do Oceano Azul. Cara, eu vi esse livro, não li. Bom, tá lendo já? Muito bom, tô lendo Legal. já, tô no primeiro, segundo capítulo, mas é fantástico. Só a sinopse dele, ele vendeu mais de 4 bilhões, então, e é uma estratégia que você vê que é atual. Então, pessoas que fizeram. O sucesso deixa rastro, É né? isso aí. Pessoas de muito sucesso identificaram um padrão em várias empresas de sucesso e colocaram isso em um livro. Então, tá sendo fantástico, absurdo, e eu recomendo esse livro aí, inclusive para você, Então Rogério. vai ser meu próximo livro. Com certeza. Legal, obrigado. Bacana, é isso então. É isso? É Chegamos ao isso, fim? chegamos ao fim. Pô, obrigado. Valeu, pessoal. Obrigado.